Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Beyond Cracking the Code Interview, que já está aqui na minha mão. E também quando houver alguma coisa que tenha aplicação prática, eu vou demonstrar ao vivo aqui, aplicando algo que a autora esteja ensinando aqui. Então vamos lá, começando a leitura. Aqui tem mostrar aqui para quem não viu ainda, no site do livro. Você consegue baixar 9 capítulos gratuitamente que a autora disponibiliza aqui. beyondctci.com. E inclusive esse que eu estou lendo agora, ele está disponível nesse site para download. Hello World, Hello Reader. Então aqui é uma introdução, não uma introdução ao livro, mas a introdução a esse capítulo que começa a falar da parte de soft skills. A única coisa errada das entrevistas técnicas é não haver entrevistas técnicas. Tem uma frase aqui. Então, Cracking the Code Interview, aqui fala sobre o livro Cracking the Code Interview, a edição anterior, que é esse verde. Cadê? É esse verdinho que está aqui. Cracking the Code Interview. Aqui fala, Cracking the Code Interview se tornou o livro líder da indústria em ensinar engenheiros a como entrar nas maiores empresas por mais de uma década e é uma das maiores referências em preparação para entrevista, incluindo em podcasts sobre livros, em blogs, em cursos online, como maior fonte de informação sobre entrevistas de emprego na área de TI. E isso, obviamente, nunca foi essa a nossa intenção. Ele foi, ele vem sendo usado até como texto, como livro-texto em sala de aula e também como banco de questões para as empresas buscarem questões para as entrevistas técnicas. Então, por que escrever outro livro de preparação para entrevista? E por que agora? Enquanto o Cracking the Code Interview continua sendo um excelente fundamento de preparação para entrevista, o ambiente das entrevistas técnicas evoluiu dramaticamente desde a publicação do livro e fontes de entrevistas online têm mudado a forma como os candidatos praticam e as questões perguntadas nas entrevistas vêm mudando e se tornando cada vez mais difíceis e aumentando a variedade. E hoje em dia, muito mais candidatos estão se preparando cada vez mais para as entrevistas do que faziam antigamente. As pessoas estão se preparando cada vez mais e as entrevistas estão ficando cada vez mais difíceis. Ou seja, a barra para passar nas entrevistas está aumentando de acordo. Está se tornando mais difíceis e, ao mesmo tempo, as pessoas estão precisando se prepararem mais para conseguir passar nas entrevistas. Mas não são apenas as questões que mudaram. O processo de procurar emprego em grandes empresas de tecnologia tem se tornado cada vez mais competitivo. O formato de entrevista técnica tem gerado um aumento nos debates e a inteligência artificial está mudando a forma como as pessoas aplicam para vagas de emprego, como as empresas entrevistam os candidatos e como as entrevistas são conduzidas. Então, com essas mudanças, apesar dessas mudanças, chegou a hora de dar um passo atrás e repensar a forma e repensar como um moderno livro de preparação para entrevistas deveria ser. Um que esteja complementado com todos os recursos existentes e completando os gaps entre os que os candidatos estão fazendo e o que eles precisariam estar fazendo. Então, essa nova edição
Essa nova edição não é apenas uma nova edição, mas é um livro novo. Foco no entendimento e não na memorização. Nós estamos ensinando a você os fundamentos de ciências da computação e as habilidades necessárias para passar nas entrevistas, independente do seu background educacional, e construindo um profundo entendimento nesses conceitos para você estar preparado para resolver problemas que você ainda não viu antes. Isso é uma coisa que apenas a memorização não consegue alcançar. Cobrindo esse livro cobre mais tópicos importantes e não técnicos, como a parte relacionada a soft skills, como fazer um currículo, negociação de salário, como gerenciar a sua busca por emprego. E esse livro vai dedicar 150 páginas a esses tópicos que são críticos para o sucesso. Mais importantes até do que a parte técnica propriamente dita. E temos fundamentos fortes em dados. Esse livro traz uma década de dados de entrevistas reais, incluindo mais de 100 mil entrevistas conduzidas no Interview.io por engenheiros sêniores das FAANG, que são Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, que são as maiores empresas de tecnologia. Então você vai ter uma perspectiva baseada em dados de entrevistas técnicas das maiores empresas de hoje. Então agora vamos atacar o elefante na sala. As entrevistas técnicas estão falhando, estão se tornando diferentes e muitas vezes falham. Por quê? Absolutamente, nós não... Absolutamente. Isso vem trazendo cada vez mais discussões sobre por que tudo está errado com entrevistas técnicas e o que nós podemos fazer sobre isso. Apesar do que isso sugere, o Kraken Decode Interview não inventou esse formato. E como nós podemos mostrar, as entrevistas técnicas não estão indo a lugar algum. Mas então como fazer esse processo ser mais transparente e como dar acesso ao conhecimento que você precisa para passar nessas entrevistas? Algumas coisas estão um pouco confusas para eu poder traduzir para português, mas vamos continuar. Leia esse livro com a mente aberta e coloque em prática, fazendo entrevistas, negociando sem medo e conseguindo vagas de emprego com salários altos, desafiadoras e o emprego dos sonhos, um emprego maravilhoso que você gostaria de trabalhar. Não apenas leia esse livro na forma tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, página por página. É importante que você coloque tudo em prática e que você interaja com esse livro. Crash e Learn. All Failed Interviews. Quebrando e aprendendo. Nossas entrevistas falhadas. Todo mundo ama histórias de sucesso, mas a falha também é um ótimo professor. E nós também, ela se refere porque são 4 autores nessa edição. Nós também já fomos reprovados em entrevistas de emprego. Isso acontece com quase todo mundo. E mais importante, você precisa aprender que falhas na entrevista não refletem as nossas habilidades como engenheiros e também não deveriam refletir as suas. Então aqui começa com o texto da Gayle Lackman McDowell. Entrando no 4º ano da minha faculdade de 5 anos,
Na minha faculdade de 5 anos, eu busquei 3 estágios na Microsoft, determinado a, e determinada a conseguir algo novo para o meu último estágio. Eu enviei uma grande quantidade de e-mails e de currículos através de aplicações online e eu fui chamado pela Google e com o que eu li sobre as entrevistas técnicas, as questões e como as questões eram coisas como como implementar um array list na mão. Imagine a minha surpresa, pegar uma questão de matemática. O que é uma questão de matemática? Quanto é 2 elevado à 20ª potência? E a minha resposta foi alguma coisa brilhante como, eu não sei, eu posso usar uma calculadora? E eu pensei que essa era uma questão estúpida e que eu definitivamente não sabia a resposta. E isso é familiar para você? Provavelmente. Provavelmente. E o meu entrevistador provavelmente não estava esperando que eu apenas conseguisse uma resposta certa rapidamente. Mas ele gostaria de entender a minha linha de raciocínio, e como eu conseguiria partir dessa informação até o resultado, mesmo que eu não chegasse até o resultado correto. Isso me lembra aquelas entrevistas, aquelas perguntas que a Google chegou a utilizar muito. Perguntas do tipo: quantas bolas de golfe cabem dentro de um avião? Ou quantas bolas de golfe cabem dentro de um ônibus escolar? É uma pergunta muito comum. Não sei se ainda fazem, mas é uma pergunta comum. Perguntas desse tipo: quantas bolas, ou qualquer tipo de objeto, mas normalmente era com quantas bolas de golfe cabem dentro de um avião. É uma coisa que a pessoa. Hoje já é uma pergunta mais esperada, mas era uma coisa que as pessoas não imaginavam a resposta, não sabiam o número, não sabiam nem por onde começar para fazer esse cálculo. E, e as pessoas eram reprovadas, a não ser quem já chegasse quem já chegasse mais preparado para responder uma pergunta como essa. E quando eu digo preparado, não estou dizendo que a pessoa já tem que saber de cabeça a resposta, não é nada disso. Mas é mostrar como, a partir dessa pergunta, qual é o processo de pensamento para a pessoa ir dessa pergunta até o mais próximo possível da resposta. Ou seja, a pessoa vai estimar essa pergunta do avião, a pessoa deveria estimar o tamanho do avião, estimar o tamanho de cada bola, fazer os cálculos estimados de, do raio de cada bola e do volume do avião dados esses cálculos, quantas bolas caberiam dentro de um avião. Não precisa ser um número exato, mas é uma forma, deveria ser uma forma de mostrar que a pessoa consegue estimar, e se a pessoa tivesse o tamanho exato do avião e da bola, a pessoa conseguiria a resposta correta. Só um exemplo. Tinha outras questões do tipo quantos postes de luz tem dentro de uma cidade, dentro de, ou de um país, quantos postes de luz tem nos Estados Unidos. Um exemplo de pergunta que a forma de se responder é estimada, como esse exemplo que eu falei. Mas, dando continuidade aqui à leitura, tudo que nós precisamos é focar em resolver o que nós conseguimos resolver. Tá até aqui outros exemplos de perguntas, uma relacionada a bolas leves e bolas pesadas. Mas voltando aqui, o outro autor é o Mike. No meu primeiro ano, no meu primeiro ano da faculdade de Ciência da Computação, eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela Google para o programa de estágio, e eu ainda não tinha tido
a minha. Eu ainda não tinha tido a minha cadeira de estrutura de dados e algoritmos ainda. E isso para mim seria muito difícil. Seria muito difícil. Eu passei um longo tempo assistindo vídeos do YouTube mostrando como algoritmos de ordenação e problemas NP-hard para me preparar para a entrevista. Então, o dia da entrevista chegou. Nós tivemos entrevistas com diferentes funcionários da Google e eu descrevi uma solução para a minha primeira entrevista. Eu escrevi de um jeito muito nervoso, escrevi um hash map em C++, mas na segunda entrevista me fizeram uma pergunta sobre árvore binária e eu não sabia como responder. Isso acabou com a minha chance de ser contratado no estágio da Google. E a outra continuação aqui, a Aline, que é uma das autoras também. Após me graduar no MIT, eu passei 3 anos cozinhando profissionalmente, mas as minhas habilidades de culinária não foram tão boas e o dinheiro estava acabando, então eu retornei para a programação. E quando voltei para a entrevista de emprego, eu me vi em frente a um quadro branco com um entrevistador me perguntando como que eu faria para inverter uma árvore binária e pedindo para eu escrever a resposta de caneta no quadro branco sem consulta nada. Então eu havia me esquecido de quão difícil as entrevistas haviam se tornado. Eu fui para a entrevista com a expectativa de que eles apenas perguntariam sobre os meus projetos anteriores e que ficariam maravilhados com os projetos e que eu seria contratado com isso. Mas a entrevista se tornou cada vez mais difícil e era um whiteboard, uma entrevista de perguntas teóricas extremamente difíceis de algoritmo para a pessoa responder num quadro branco, sem computador e sem consulta. Hoje em dia esse tipo de entrevista é muito feito online, simulando esse quadro branco. Já fiz algumas vezes para empresas do exterior que tem ambientes que simulam esse quadro branco. Um quadro branco online, como um site, um local semelhante ao LeetCode, mas sem autocompletar, sem nada que ajude, e com o ambiente que chamam de Proctored, que é um ambiente que você precisa instalar uma ferramenta que vai monitorar o teu computador para você não usar a inteligência artificial enquanto você estiver respondendo. Então vai monitorar se você não troca a janela, vai ver, usa IA para ver se você não está olhando muito para o lado pela tua câmera, para ver se não está lendo a resposta de outro lugar, e todo esse tipo de coisa para garantir que você não está colando de lugar nenhum. E para você responder sem consulta. Da mesma forma que era feito, é feito ainda em algumas empresas com esse quadro branco na entrevista presencial. É o processo seletivo da Google, é esse. Da Facebook também. Então aqui, continuando, linked list. Voltar para o quadro branco para reverter uma linked list. Então eu nunca mais esqueci como eu falhei tão miseravelmente nessa entrevista. Então aqui, e o outro autor, Neil, vem escrito aqui, Neil insiste que ele nunca falhou em nenhuma entrevista. E nós gostaríamos de esclarecer que é porque ele fez apenas uma entrevista e foi contratado e trabalha na empresa até hoje. Neil tem exatamente zero histórias de falhas para compartilhar. Zero histórias de falhas em entrevista para compartilhar. Então aqui falo novamente dos recursos que o livro oferece.
AI Interview, que é o entrevistador por inteligência artificial, replay de entrevistas e materiais para copiar e colar online, incluindo templates de e-mail, receitas de código, capítulos bônus, worksheets e outros materiais. Então, até o momento, eu estou no primeiro vídeo dessa série de vídeos. Eu fui lendo aqui e passando aqui do início do livro até passando por plano de estudo, checklist de entrevista, o índice e essa parte um e esse readme. Fui passando até aqui. E hoje eu comecei aqui nessa página, Hello World, Hello Reader, aqui na página 12, passando por Crash e Learn, como nós falhamos nas entrevistas. E agora estou chegando aqui na parte 2, começando aqui a parte 2, Verdades Difíceis e Realidades Ocultas, parte 2. Então aqui, por que a busca por emprego está cada vez pior? Então aqui fala, busca por emprego para especialmente para engenheiros, que são pessoas muito racionais e bem intencionadas, que esperam que o mundo funcione de acordo com determinadas regras. Mas por que a busca por emprego se tornou cada vez pior? A busca por emprego não é determinística e também não é esperado que seja. Na busca por emprego, o esforço não é necessariamente correlacionado com os resultados. Para entrevistas técnicas especificamente, existe uma pequena previsibilidade em como uma pessoa vai performar de entrevista para entrevista. Sem loop de feedback, quando você aplica para online e não recebe uma resposta, muitas vezes você não é informado por que você não é um fit para aquela vaga, ou muitas vezes você também não é informado se alguém realmente leu aquela aplicação ou se você só recebeu uma resposta automática. E as suas inseguranças acabam te convencendo que o teu currículo foi lido por alguém, foi lido por humano e que alguém analisou esse currículo e chegou à conclusão de que você não é um fit para essa vaga. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes passa por um filtro de IA que dá uma resposta automática sem uma pessoa nem ter olhado para isso. O conteúdo do seu currículo é O conteúdo do seu currículo é às vezes eclipsado pelas marcas que estão lá. Então, se você não tiver nenhuma marca com grandes nomes de empresas ou de faculdades, se torna mais difícil para o seu currículo passar nos filtros. Recrutadores são notoriamente ruins em fazer julgamentos de valor baseados em currículos. Apesar disso, os currículos ainda são o padrão de como entrar no jogo. Para, para conseguir entrar na porta, que é o termo que se refere a você ser chamado para entrevista, você precisa saber algo mais. E surpreendentemente, é verdade que muitos candidatos parecem. Ah, surpreendentemente, muitos candidatos parecem muito bons no papel e recrutadores às vezes ignoram algumas aplicações online simplesmente por causa de uma relação entre sinal e ruído. E isso é especialmente verdade se você não parece tão bom no papel, independente de como você é de fato. Entrevistas técnicas têm falhado notoriamente e não representam o trabalho de engenharia que você vai fazer no dia a dia.
Engenheiros sênior muitas vezes parecem piores do que engenheiros júnior porque são feitas nas entrevistas, são feitas perguntas muito semelhantes ao que as pessoas ao que as pessoas estão vendo na faculdade. E o engenheiro júnior, acabou de se formar, ele está no final da faculdade, ele já está mais próximo, ele já revisou aquelas questões, ele tá com a memória melhor, ele está com a memória mais fresca, ele conferiu aquelas questões com menor diferença de tempo do que o sênior, e em algumas situações as pessoas com menos experiência, que saíram da faculdade há pouco tempo, podem ter resultados melhores do que os desenvolvedores sênior que têm experiência real de mercado, mas que estão há algum tempo afastados do conteúdo de fundamentos, do conteúdo de faculdade. Então, por isso que eles voltam para estudar livros como o Cracking the Code Interview, para relembrar e dominar esse conteúdo de algoritmo e poder passar nessas entrevistas, e não passar essa impressão de que a pessoa sabe menos do que alguém que acabou de sair da faculdade. Então nós temos muitos desafios, e as estratégias que nós estamos compartilhando nesse livro vão ajudar você a navegar por esses desafios e alcançar o sucesso. Mas antes de tudo, nós vamos compartilhar aqui uma breve história das entrevistas técnicas. O trabalho definitivo da história das entrevistas técnicas foi surpreendentemente difícil de encontrar, mas nós encontramos algumas narrativas em alguns livros, como Programming Interview Exposed, que traduzindo seria entrevistas de programação expostas, e alguns outros. E as entrevistas técnicas, elas voltam, nós pegamos informações que vêm desde 1950 na Shockley Semiconductor Laboratories em Mountain View, na Califórnia. E essa empresa criou uma metodologia de entrevista que naquele momento parecia inovadora e se movendo rapidamente. E essa se tornou o approach tradicional de contratação em em projetos de indústrias baseadas em skills técnicas. Então essas entrevistas eram baseadas em questões que conseguem analisar habilidade analítica e intelecto, e a velocidade potencial. E nessa categoria surgiram questões do tipo: você tem 8 moedas aparentemente iguais, exceto uma que é mais leve que as outras. E aqui uma questão de balanceamento do peso das moedas. Como balancear o peso das moedas dado esse contexto? Então, essas técnicas que foram desenvolvidas na Shockley acabaram sendo adotadas pela Microsoft nos anos 90, no início do sucesso dos computadores desktop, e mais tarde na explosão da bolha das empresas .com por volta do ano 2000, e a explosão de contratações nas primeiras empresas .com. Então, como a Shockley e a Microsoft também começou a fazer uma grande quantidade de contratações seguindo essa mesma metodologia de contratação. Esse formato de quebra-cabeça em particular, que é mais fácil de padronizar, porque gerentes de contratação individuais não precisam mais criar suas próprias questões de entrevistas, e são criadas questões padronizadas onde é possível comparar diferentes candidatos com base na mesma métrica. E essas questões
como essas das perguntas da moeda, aos poucos foram se movendo para questões relacionadas a algoritmos. E principalmente questões com a capacidade de medir a sua habilidade de resolver problemas. E muitas top companies como Google passaram a fazer entrevistas dessa forma, com base em algoritmos. As companhias padronizaram esse processo e podem a qualquer momento criar entrevistas como aqui fala plug and play, consegue rapidamente conectar novos entrevistadores como plug and play em um processo de recrutamento e consegue a partir daí fornecer treinamentos para formar novos entrevistadores que conseguem aplicar as entrevistas de uma forma semelhante a, a outras pessoas que já estavam nesse processo. Isso daí, a, a empresa. Isso aí eu posso confirmar que eu já fui entrevistador, já entrevistei uma grande quantidade de candidatos aplicando as entrevistas técnicas. E eu posso confirmar que é exatamente isso que está escrito aqui no livro. Eu passei na empresa que eu fui entrevistador em entrevistas técnicas da de diferentes níveis de senioridade, tanto estagiário, júnior, pleno, sênior, entrevistas em inglês, para pessoas para trabalhar em clientes do exterior. Então eu posso confirmar que eu passei por esse treinamento para me tornar entrevistador e aprendi e vi outras pessoas sendo treinadas também. Ajudei alguns, fui ajudado por outros. E realmente, tudo que eu posso confirmar, pelo menos por experiência própria, que é o que está escrito aqui, eu vivenciei isso na prática. Então, aqui, aqui fala mais aqui que as empresas vêm criando cada vez mais incentivos para as pessoas que quiserem se tornar entrevistadores dentro das próprias empresas. Tem treinamentos, tem cursos, que foi o que aconteceu comigo e eu me interessei bastante em me tornar entrevistador da empresa. Mas voltando aqui, as entrevistas técnicas são no seu melhor um proxy para o dia a dia das tarefas que os engenheiros de software vão fazer. No seu calendário. Eventualmente acontecem falsos positivos e falsos negativos. Grandes engenheiros podem ser rejeitados, isso é comum. E maus engenheiros podem passar nas entrevistas, isso também ocorre. As FAANG e outras companhias adotam processos que toleram falsos negativos eventualmente. Então essa parte que eu li foi daqui até essa parte aqui. Parando aqui no What is Broken About Code Interviews. E não, eu não tenho uma versão em português do livro. O livro não tem versão em português. O meu está em inglês também, só que quando eu estou lendo e traduzindo e falando em português. Esse livro não tem tradução. Então agora vamos um pouco para uma parte prática. Isso que eu recomendo para qualquer pessoa que esteja lendo livros como esse, se preparando. Você ter a parte teórica, mas também você precisa ter a parte prática. O ideal seria que a cada minuto, pelo menos, a cada minuto de teoria, você ter o mesmo tempo de prática, no mínimo. Então eu vou abrir aqui o meu LinkedIn. E vou ver como eu estou aqui em relação a mensagens de entrevistadores. Então tem um aqui. Procurando desenvolvedor full stack,
Precisa estar baseado no Brasil, pagando US$ 15 por hora. Vamos ver aqui. Isso é só uma breve coleta aqui e resposta aos e-mails que estão aqui, as mensagens que estão aqui, para não ficar nenhuma sem resposta. Então, vou dar uma resposta automática aqui dizendo que eu estou interessado. Desenvolvedor sênior ou lead full stack engineer. Experiência com Fast API, Python, Fast API, AWS, MongoDB, APIs REST, Git. Normal, uma empresa, uma vaga bem normal. Não vou nem fazer o cálculo aqui, até porque, por ser uma mensagem em inglês e uma empresa do exterior, provavelmente já é mais interessante do que qualquer vaga CLT que tem aqui no Brasil. Então vamos aqui pro próximo. Outra pergunta bem parecida dessa empresa aqui. Nós entramos em contato com você, 5 anos de experiência, desenvolvedor Java. E fazendo uma série de perguntas aqui. Vamos ver aqui. Olá, Cássio, aqui fala o nome dele, da Dexian. How you doing? I have sent you. Eu mandei para você uma mensagem discutindo sobre entrevista. Você tem a chance de ver? Você está procurando por novas oportunidades? Eu respondi: I'm interested. I'm looking for new opportunities. Eu estou interessado. Requisitos: 5 anos de experiência com Java 8 ou superior. Experiência com API REST, experiência com Spring Boot e microserviços. Experiência com Microsoft Azure, Kubernetes e experiência com ambiente ágil. Detalhes que nós precisamos. Aqui ele está pedindo o salário em BR reais, em Brazilian Salary, CLT. CLT Brazilian Salary, expected BRL Salary. Tá, vamos responder aqui. Perguntar aqui, nome completo. Meu currículo em inglês atualizado. Currículo eu acho que eu já mandei. Se eu não tiver mandado, eu vou verificar se está atualizado. E aí eu mando. Tá. Meu e-mail. O salário. Salário em reais. Nível de experiência de fluência em inglês. Fluente. Fluente. Experiência com Java. Experiência com Spring Boot. Experiência com API REST. Experiência com Cloud. E com qual cloud que eu tenho experiência. Tá aqui, currículo, eu acho que eu já mandei o currículo mais atualizado. Aqui está especificando que é currículo em inglês. Alguém ainda tem currículo em português? Eu não tenho português não, só tenho currículo em inglês. E aqui vou afastar só para completar com alguns dados pessoais que ele pediu aqui. E vou mandar a resposta. Respondi aqui esse.
próximo que chegou aqui. Muitos desses vieram daquele vídeo que eu fiz aplicando para várias vagas de emprego. Então eles responderam, eu ainda não tinha visto as respostas e muitas das pessoas que eu mandei currículo naquele dia estão as respostas aqui agora. Os retornos das empresas que retornaram o contato. E eu também recebi uma grande quantidade de respostas negativas dizendo que eu não ia passar porque eles preferem seguir com outros candidatos. Aquela resposta padrão. Então aqui, Hiring Remote Full Stack Engineer. Olá, Cássio, nós viemos através do seu perfil do LinkedIn e vimos aqui que o seu background ele está compatível com a nossa vaga totalmente remoto, React, TypeScript, Python, para, para clientes da área da saúde nos Estados Unidos e nós temos um relacionamento direto com o nosso... Estou interessado. Mandar aqui minha resposta. Só perguntou se eu estou interessado, não pediu mais nada. E os detalhes aqui, né? É totalmente remoto, contrato de 6 meses. E tá ótimo. A empresa ainda fala quando que vai me demitir. Normalmente as empresas falam que o contrato é por tempo indeterminado e vai demitir num, num prazo que eles já sabiam desde o início, mas não falavam para eu ir na esperança de ficar por muito tempo e talvez largar algum emprego que eu já tivesse na época, sem saber que tinha tempo determinado. Esses estão sendo mais sinceros. Está escrito aqui que é contrato de 6 meses. Não está enrolando, falando que é por tempo indeterminado para daqui a 6 meses falar que a minha performance não foi adequada e me demitir, como todo mundo faz. Mas isso é mentira, tá? Muitas empresas já têm uma quantidade pré-definida de meses esperados e já planeja quando que vai demitir. Só que não fala isso para a pessoa. Essa empresa, o que eu gostei muito foi dela estar informando aqui que é um contrato de 6 meses. É um projeto de 6 meses. E não uma vaga indeterminada, mas que por algum motivo você e outros desenvolvedores seria demitido depois de um determinado tempo na empresa. Então aqui, tá, obrigado, quero mais detalhes. Thank you for reaching out. I would like to learn more about this opportunity. Ok, próximo. Tem essa aqui. Você está procurando por uma nova posição? Sim. Yes, I am. Outra aqui. Hi, Cass. The position mentioned above was filled out. Tá, essa tá informando aqui que a vaga que ela tinha me informado já está fechada. Já contrataram alguém. Tá. Mais outra aqui. Oportunidade. Sou Tech Sourcing Recruiter na Amazon. Vi o seu perfil, achei interessante. Estamos contratando Software Developer Engineer. A posição é presencial em São Paulo. 100% presencial em São Paulo. Inglês fluente. CLT. Inglês fluente. Tá, eu tenho inglês fluente, CLT, presencial em São Paulo. 100% presencial, 5 vezes por semana. E ainda tem que entrar no site e me candidatar. Essa, essa vai ficar para depois. Vou responder aqui, estou interessado. Mas vou me cadastrar em site nenhum, não. Acho que o investimento de tempo que eu vou ter isso aqui não é proporcional ao retorno que eu vou ter com essa aplicação, mesmo que eu seja contratado. Tem que ir lá para São Paulo. Vai trabalhar presencial 5 dias na semana. Tá, outra aqui. Estamos com uma oportunidade de arquiteto de software sênior, com modelo PJ remoto. Para seguirmos com a avaliação, você tem experiência prática. Nós trabalhamos com uma alta demanda de candidaturas, estaremos analisando sua resposta. Aguardo o retorno. Tá, e perdi algumas perguntas. Você tem experiência prática no desenho e implantação de microserviços
incluindo padrões como Saga, Command Query Responsibility Segregation, Circuit Breaker. Você possui domínio de PHP ou Java com Spring Boot? Sim. Ah, somente sim, Java com Spring Boot. Sim, somente Java com Spring Boot. Spring, Spring Boot. Não tem experiência com Symfony. Symfony é um framework de PHP. Nunca mexi nisso. Você já atuou com arquitetura front-end, preferencialmente Angular, e design de API REST ou GraphQL? Sim. Sim, para Angular e REST. Não tenho experiência com GraphQL. Você possui experiência exercendo papel de liderança técnica, tech lead, em projetos complexos? Não. Qual sua pretensão salarial PJ? 18 mil. Você tem experiência prática no desenho e implantação de microserviços, incluindo padrões como Saga, CQRS, Circuit Breaker? Sim. 18? Não, vou baixar um pouco. Por causa da crise financeira global, vou botar 16. Próximo. Ah, olá, Cássio. Full Stack Opportunity, 100% remoto e USD Payment. Olá, Cássio, te contacto e aqui estou buscando um Senior Full Stack Developer, inglês C1 requerido, para um projeto novo no setor de supply chain para trabalhar com tecnologias como React, Node.js e Python. Experiencia trabalhando em projetos desde o início é mandatório. Te adjunto lá JD és job description. És 100% remoto, long term, pago em dólares. És para nosso cliente. Em caso que te interesse, tienes alguma expectativa salarial em mente? Em caso que queiras saber, te deixo mi Calendly para que seleciones um. Ah, já me mandou aqui o calendário, a agenda dela para marcar a entrevista. Vou ver aqui. Espero que ela venha me entrevistar em inglês, porque espanhol não rola. Aqui, Full Stack Senior Software Engineer, Valence Intelligence. Ah, não é para falar o nome. Está aqui, é sobre entrevista. É, uns dados bem genéricos aqui. JavaScript com TypeScript, React, Node.js, 5 anos de experiência, inglês nível C1 avançado. É, o meu inglês deve ser desse nível. Eu vou responder aqui. Sim, estou interessado, thank you for reaching out. E a minha expectativa salarial. Aqui está falando que o salário é em dólares. Então, minha expectativa aqui tá em dólar, deve estar se referindo ao salário anual. Vou botar aqui o S, pedir aqui 72. 72 mil por ano. Tá bem na faixa de salário para desenvolvedor sênior em empresas do exterior. Empresa vai economizar muito quando eles mandarem algum americano embora para me contratar, caso eu passe nessa entrevista.
Respondi aqui a pretensão salarial e vou me candidatar. Aqui tá aparecendo no page not found. Eu acho que ela digitou errado aqui o link. Corrigi o link dela. O bagulho não abriu, não. Mas é um link. É um link do Calendly. Pode ser que a vaga tenha fechado. Ou ela pode ter sido demitida da empresa. O link é do Calendly mesmo. Será que o link. Acho que está escrito o nome errado. Ela deve ter, ou a empresa, alguma coisa automática deve ter preenchido com o nome de outro recrutador. Não, também não. Mas aqui tem escrito 30 minutos. Pode ser que ela tenha gerado um outro link. Vou botar aqui 60 minutos. Ah, consegui um aqui. Acho que era o link. Era o link que estava errado. Até tomei um susto aqui. Era o link que estava errado. Vou agendar aqui uma entrevista com ela. Ah, aqui tá aparecendo que está indisponível. O calendário dela está indisponível. É, vou ter que perguntar. Vou mandar aqui para ela. Estou interessado. Estou interessado. Pode enviar o link do Calendly novamente? Tentei agendar. Tentei agendar pelo link acima. Olá, estou interessado. Pode enviar o link do Calendly novamente? Tentei agendar pelo link acima, mas o link está quebrado. Vamos ver aqui o próximo. Ah, tem essa da Amazon, mas presencial em São Paulo. E ainda tem que me cadastrar no Amazon Jobs. Não vou nada. Tá, tem outra aqui, a vaga que foi cancelada. Você está interessado? Sim, estou. Tem a outra aqui. Gostaria de saber mais. Urgente, vaga urgente. Tá, isso eu já respondi, já estou interessado. Vou ver aqui mais uma. Essa posição está aberta, não? Tá, um outro cancelou a vaga.
Tem um outro aqui. Estamos procurando um desenvolvedor, não, um engenheiro Python como você, como você para ajudar a construir um World-Class Software Engineering Solution para escalar nossas operações de negócio. É isso que eu quero. Isso que eu quero ajudar ele a escalar a operação de negócio dele. Estou interessado. Agora eu vou ler o que está escrito aqui. I hope the message finds you well. Espero que essa mensagem encontre você bem. Eu sou, vai estar o nome aqui dele, Talent Acquisition Specialist nessa empresa aí. Nós somos uma startup baseada no Vale do Silício. Espero que seja remota. Nem disse que eles estão com essa mania aí de mandar a pessoa ir lá para fazer uma entrevista num quadro branco presencial. E depois a pessoa volta para o país que estava e trabalha remoto. Para ver se não vai usar IA durante a entrevista. Espero que não faça isso. Tá, nós somos uma startup do Vale do Silício e estamos querendo contratar os top 1% do talento. Nós olhamos o seu perfil e a experiência que você tem trabalhando em uma das maiores companhias é muito impressionante. Ele deve ter escrito isso mesmo. Acho que não foi uma IA que escreveu isso automaticamente para todo mundo, não. Nós estamos procurando por experiência de Python Engineer como você para construir um World Class Software Engineering Solution. Nem sei se está no Vale do Silício mesmo, mas a empresa gosta de melhorar muito para parecer ser alguma coisa melhor. Não sei se pode estar exagerando, mas já respondi aqui, estou interessado. Não estou vendo onde ele está, ou ela está. Qualquer um pode escrever Vale do Silício para ficar mais bonito. Tá, outro aqui. Impressive track record. I have been able to go into a number of different organizations. My company. Tô interessado. Python e React. Vaga de desenvolvedor sênior Python e React. Nós somos uma empresa de consultoria e trabalhamos para grandes empresas com muitos clientes muito bons, como Google e mais o outro nome aqui que eu nunca ouvi falar. Modern Technology and solve most of the most challenging problems on the marketing. Estamos procurando por um engenheiro sênior com experiência Python React. Tá ótimo. Ainda quer que aplique pelo site. Se eu for fazer cadastro em todos os sites, que clicar em todos os links que todos os recrutadores mandarem, daqui a pouco vão invadir meu computador. Por que eles não conseguem fazer o processo de recrutamento só por dentro do LinkedIn? O LinkedIn já oferece todos os recursos. Eu não vou ficar clicando em link de todo mundo. Mas cadê a vaga de Python e React? Apareceu uma aqui, React Node, Python JavaScript, Contract, Senior Software Engineer. Acho que é essa daqui. Tem um botão Apply. É EST, fuso horário é EST. Tem que preencher muita coisa, vou preencher isso não. Próximo. Pretende abraçar um novo desafio Python Developer em Portugal. Em Portugal. Salário mais baixo da Europa Ocidental de Portugal. Estamos com inúmeras vagas em aberto em diferentes projetos internacionais a partir de Portugal. Isso é para pagar menos.
Quando ele fala que é projeto internacional a partir de Portugal, é porque são empresas espalhadas pelo mundo que querem alguém trabalhando presencial de Portugal, porque é o salário mais baixo da Europa Ocidental. Estou interessado. Sim, estou interessado. Botar aqui, tudo bem, estou interessado. Tá pedindo para eu mandar o currículo. Acho que eu vou ter que fazer, vou ter que atualizar, fazer um currículo atualizado para essa empresa. Então eu vou, já respondi aqui, mas não vou mandar o currículo agora não. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre currículo. Aí eu vou mostrar como fazer um currículo. E eu vou fazer um currículo atualizado. Tem outro aqui. It's not, but soon we get a similar one. Aí eu send, tá, uma outra vaga que fechou. Chegou aqui, somos da empresa uma multinacional alemã com muitos desafios e oportunidades de crescimento. Somos GPTW, grande place, great place to work. Temos uma oportunidade de Python e AWS, aplicação Python, está dentro do seu perfil de atuação e interesse. Me informe sua pretensão salarial CLT, por favor. Não acredito nessas listinhas como Great Place to Work, não, mas estou interessado. Python e AWS. O que oferecemos? Cartão multibenefícios, muito bom, padrão do mercado. Assistência médica Sul-América, deve ser padrão também. Bolsas de estudo para cursos de pós-graduação, isso aí é bom. Programas de incentivo a certificações, isso aí é legal também, eu estou estudando para certificação da AWS. Horário de trabalho flexível, isso aí é legal, às vezes é mentira, mas se for verdade é bom. Plano personalizado, plano personalizado de carreira e possibilidade de carreira internacional. Carreira internacional, está contratando CLT. Possibilidade de carteira internacional vai mandar eu trabalhar para um cliente internacional falando inglês e pagando salário com CLT mantendo o mesmo salário. Salários competitivos, avaliação de desempenho anual com possibilidade de bonificação, Gympass, previdência privada e auxílio creche. Legal, padrão. Padrão de multinacional. Tô interessado. Pediu pretensão salarial, estou interessado. Caso sim, informe sua pretensão salarial. Obrigado pelo contato. Estou interessado. E aqui eu vou escrever a minha pretensão salarial. Tá, próximo. Olá, essa posição não está. Tá, uma pessoa que mandou aqui, mas logo depois mandou mensagem dizendo que cancelou a vaga. Tá, mais uma aqui. Pode me enviar um currículo? Essa daqui vai para a lista de empresas que eu vou mandar o currículo atualizado quando fizer ele. Essa daqui pediu também currículo. Vou mandar currículo atualizado para todas elas. Mas vou deixar isso para depois. Vou responder outras perguntas aqui antes. Poderia me enviar um currículo? Sim.
Aí eu passo aqui e venho mandando currículo para todo mundo. Nós temos muitas posições. O que que você está procurando? Tá, vou escrever aqui. Senior Python Developer. Senior Python Developer Positions. Ele perguntou aqui qual o tipo de vaga que eu estou procurando. Você tem vagas. Tem outro aqui que não tem. Enviei um link para você marcar a sua entrevista. Isso aqui já tem muito tempo. Não tem muito tempo, não. Tentar marcar a entrevista se o link estiver válido. Ele é brasileiro, mas está falando inglês. É normal, para ver se eu. Para avaliar meu nível de inglês. Outra great place to work. É, então aqui tem uma recrutadora, mas ela veio com. Ela tá com Open to Work no perfil dela. Então ela deve ter perdido o emprego de Tech Recruiter. Era para ter respondido antes. Vaga na Nubank. Tá. Essa deve ter saído da empresa. Oportunidade, desenvolvedor, WordPress. Desenvolvedor WordPress. Ah, remoto, pelo menos. Desenvolvedor WordPress se ainda fosse presencial. Cliente internacional. Desenvolvedor WordPress. Isso daqui eu já respondi que eu estou interessado. Mais um aqui, sênior. Esse daqui veio com link. Aqui já tem um bom tempo que eu não entro no LinkedIn, mas ele mandou o link aqui para marcar a entrevista. Vou marcar. Pagando de 4 a 5 mil dólares por mês. Tá. Parece. É, tá ótimo. Python, Django, AWS, Terraform. Vou marcar. Eu já fui entrevistado por essa empresa antes. É, vou marcar.
Senior Software Engineer. Em Music Tech, será que alguma empresa da área de música? Deve ser. Ou algum software de música que não está especificando. Acho que vai ser uma boa experiência. Aqui não está falando o nome da empresa, do cliente. A- Essa empresa aqui falou o nome, né? Falou o nome. Essa empresa aqui é uma consultoria, mas não está especificando o nome do cliente. É, vou marcar. É, já consegui aqui, já agendei aqui a entrevista.
É, já bati a meta do dia de entrevista, consegui marcar uma.